Bom, pessoal, estamos iniciando o nosso curso de Geometria Analítica e nessa aula vamos trazer alguns conceitos de introdução aos vetores. Então, um vetor, é um segmento de retas orientadas que tem o mesmo módulo, certo? A mesma direção e o mesmo sentido. Então, um vetor ele possui direção, sentido e módulo. Nesse primeiro caso aqui, qual é a direção do meu vetor? A direção nesse caso é a horizontal, né? E qual é o sentido? O sentido é o sentido da direita, né? Então, é o sentido da seta. E qual é o módulo? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho 4 U. Então, nesse segundo exemplo, a gente tem aqui o vetor x. Qual é a direção desse meu vetor? Vai ser 45 graus com a horizontal. Considerando aqui um eixo x, eu vou dizer que é 45 graus com relação a horizontal. Qual é o sentido do meu vetor, No caso, a seta. Se eu tenho aqui um ângulo de 45 graus, para onde é que essa minha seta está apontando? Ela está apontando para o nordeste, E qual é o módulo desse vetor x? Eu tenho 1, 2 e 3. Eu posso dizer que o vetor, tem módulo 3x. Então, considerando essas três relações que a gente estudou, direção, sentido e módulo, o que é um vetor, O que são vetores equipolentes? São vetores que possuem a mesma direção, o mesmo sentido, E o mesmo módulo. Por exemplo, eu tenho aqui um vetor x, com módulo 3 e direção horizontal com sentido para a direita. E eu posso ter aqui um vetor y, também com módulo 3, com o mesmo sentido e mesma direção. Eu posso dizer que esses dois vetores são equipolentes. Então, mais um conceito importante, vetores unitários. Um vetor de módulo 1 é chamado de vetor unitário, O que é um vetor de módulo 1? Vamos chamar aqui um vetor V, por exemplo, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 são as coordenadas. Como tirar o módulo desse meu vetor V? Vai ser a raiz, E eu vou pegar as minhas coordenadas e elevar ao quadrado. O que vai acontecer aqui? O quadrado, eu vou ter a raiz, O quadrado aqui, 2 ao quadrado, vai dar 4. Quadrado com raiz simplifica, 2. Da mesma forma aqui, Eu vou ter 2 sobre 4. Ou seja, o módulo do meu vetor V vai ser igual, aqui eu tenho a mesma coisa que meio mais meio, que é igual a raiz de 1. Raiz de 1, então, o módulo do meu vetor V vai ser 1. Ou seja, esse meu vetor aqui é unitário. Então, o vetor unitário também pode ser representado da seguinte maneira. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um vetor U, 1, coordenada 1 e 0, Eu tenho o vetor V, coordenada 0 e 1, ou até mesmo um vetor Z, com coordenada 0 e menos 1. Em todos esses vetores, se a gente fizer o módulo, eu vou ter um vetor unitário. Então, por exemplo, aqui, nesse caso do vetor Z, se eu for tirar o módulo, eu vou ter a raiz de 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado.
ou seja, 0 ao quadrado é 0, menos 1 ao quadrado é 1. Então, o módulo do vetor z é igual a 1. Logo, né, esse meu vetor z é unitário. Da mesma forma, nos outros, né, exemplos. Outro conceito importante, vetor nulo. Então, pode existir sim, né, um vetor nulo que vai ser representado considerando um vetor numa segunda dimensão, ou seja, de duas coordenadas, né, x e y, eu vou ter simplesmente 0 e 0 como coordenadas. Da mesma forma, né, no R3, ou seja, tridimensional x, y, z, eu vou ter as coordenadas 0, 0 e 0. Isso aqui, né, caracteriza um vetor nulo, né? E para encerrar, né, o último conceito, vetores opostos. Imagine aqui um vetor AB, né? Eu vou chamar esse meu vetor que é igual a U. Quem é o vetor BA? Ou seja, é o inverso de AB, né? Eu posso dizer que ele é menos U. Então, como é que eu posso representar isso aqui no gráfico, né? Eu vou dizer que o meu vetor AB está nesse sentido, né? Nessa direção. Então, esse aqui é o meu vetor AB. E BA é o inverso, ou seja, ele vem nessa direção. Então, esse aqui é o meu vetor BA. Então, eu posso dizer, né, que AB é o oposto de BA, né? Logo, U é o oposto de menos U, o vetor menos U. Bom, pessoal, essa aula só foi para introduzir um pouco os conceitos de vetores. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!